Meus amados, meus irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. E hoje, no Salmo 69, a parte 3, a parte final, a última parte. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar, para falar conosco nesse Salmo hoje. E você que tem a sua Bíblia, já pega aí comigo para acompanhar no Salmo 69. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Salmo 69, hoje do versículo 29 ao versículo 36, que é o último versículo. Eu vou ler na Bíblia que eu costumo ler, que é a Bíblia com a versão NVI, Nova Versão Internacional. Primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando o que o Senhor falou no meu coração. O Salmo inteiro são os versículos que são para hoje, para esse vídeo. São a parte que faltou, a gente ler e estudar aqui. Do 29 ao 36, Salmo 69 vai estar escrito na minha Bíblia. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Só até aqui. Primeiro versículo que eu quero comentar com vocês é a estratégia, primeiramente, que o salmista já começa, nesses versículos a nos dar aqui como cristãos. Versículo 29 e 30 vai dizer: Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Primeira coisa que a gente vê aqui, já de início, é que o salmista aqui está passando por um momento de angústia e aflição, um momento de grande dor. E ele, em vez de reclamar, em vez de dar créditos para aquela dor, ele toma o controle da mente, do coração dele, e ele decide, e ele proclama isso em palavras aqui. Louvarei o nome de Deus com cânticos, proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Duas armas que o salmista usou aqui nesse salmo. Primeiro foi o louvor, porque ele fala no versículo 30, louvarei o nome de Deus com cânticos. O segundo é a gratidão. Proclamarei sua grandeza com ações de graças. Proclamarei sua grandeza. Você pode ver que ele está lembrando de acontecimentos passados, porque os testemunhos na nossa vida e os testemunhos na Bíblia de quem Deus é revelam a sua grandeza. Ou seja, ele está proclamando algo que ele viveu com o Senhor ou que ele viu na palavra de Deus, que proclama, que denuncia e que revelam a sua grandeza. Então você vai ver que ele está trazendo à memória coisas que vão gerar gratidão no coração dele. Você vai ver que ele traz à memória o caráter de quem ele serve, de quem é o seu Deus, de quem está cuidando dele, de quem está segurando ele na palma de suas mãos. Então você vai ver que isso gera gratidão no coração dele e ele começa a dar ações de graças ao Senhor. Isso é uma estratégia muito boa e é uma estratégia que o Senhor ele nos dá na palavra de Deus para enfrentar os dias difíceis, porque é muito fácil a gente adorar o Senhor nos dias bons, nos dias que a gente está animado, feliz, a gente está em paz, a gente oferece um sacrifício ali, só que não é igual ao sacrifício de que
quando a gente está num momento ruim, passando por uma provação, passando por momentos difíceis na nossa vida, quando é difícil a gente louvar, aí que a gente vai dar o melhor sacrifício ao Senhor. E isso o salmista vai dizer nos versículos seguintes. Versículo 31 vai dizer: isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Você vai ver que os sacrifícios, para adoração antigamente, bem antigamente no tempo da Bíblia, antes de Cristo, eles sacrificavam os animais até queimá-los todos, até queimar tudo. Isso se chamava holocausto. Era um animal queimado completamente. Chifres, cascos, a carne, a gordura, tudo. Isso era um holocausto. E você vai ver que a adoração nos dias difíceis, ela agrada mais o Senhor do que sacrifício de holocausto, do que sacrifícios, de bois aqui. Desde a antiguidade, o Senhor se agrada mais de um coração que é grato e que louva a Ele no dia da provação, porque aí você mostra para o Senhor uma fidelidade especial. Você mostra ao Senhor que você decide renunciar à sua dor para louvar a Ele no dia mau. E isso atrai a presença de Deus. Você vê que quando você está numa angústia, em uma situação que te traz sentimentos ruins, tristeza e dúvida e confusão, quando você para tudo e você simplesmente louva o Senhor por quem Ele é, simplesmente você é grato e começar a agradecer o Senhor por tudo que Ele já fez até ali, por não ter te abandonado, por ter sempre cuidado de você, porque você está com saúde, porque você está com a sua casa, com a sua família, com seus animais e nunca falta alimento, e você começa a lembrar das coisas boas e você começa a verdadeiramente louvar de coração, agradecer a Deus de coração, e isso consequentemente atrai a presença de Deus. E esses momentos que você vai sentir mais a presença do Espírito Santo de Deus invadindo o seu coração. Isso é uma experiência própria. Você vai ver que você sente mais a presença de Deus, a unção de Deus, quando você passa por essas situações e em vez de murmurar, em vez de você ver as coisas ruins, ficar depressivo, ficar mal, você ficar remoendo tudo aquilo, você questionar a Deus, quando você para, você respira, e você decide tomar o controle da tua mente e do teu coração e decide jogar por terra esses sentimentos e pensamentos que querem te colocar contra Deus, que são uma estratégia do inimigo para te afastar de Deus, você começa a ser grato e agradecer, você decide tomar essa atitude, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a unção, o bálsamo, a força e a estratégia que você precisa naquele momento, porque você ofereceu o verdadeiro holocausto, o sacrifício que agrada ao Senhor. E esse sacrifício, esse holocausto que agrada as narinas de Deus, agrada o coração de Deus, porque sobe como aroma suave as narinas do Senhor. E o Senhor se agrada desse tipo de holocausto que vem diretamente do nosso coração. Versículo 33 vai dizer: o Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Eu estou lendo o livro de Êxodo. Eu comecei a ler no plano de leitura que eu estou, anual da Bíblia, de ler a Bíblia em um ano, Comecei o livro de Êxodo, e você lendo o livro de Êxodo, você começa a ver que o Senhor, Ele se lembrou do seu povo por causa do clamor deles a Deus. Eles começaram a clamar, começaram a fazer contato com o Senhor, e isso despertou no Senhor a sua atenção, e vai dizer que o Senhor olhou para o povo de Israel e se lembrou da sua aliança, Abraão, Isaque e Jacó. Então você pode perceber que as nossas orações, elas nunca são em vão. O Senhor, Ele sempre escuta as nossas orações, as nossas súplicas. Não é como se isso fosse jogado por terra. Muitas vezes o Senhor se cala para provar a nossa fé, para ver até onde nós vamos insistir. Ou a gente pensa que o Senhor se cala, mas na verdade está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, para que a resposta do Senhor não venha chegar a nós. Nós lembramos então de Daniel,
quando ele fez o propósito de 21 dias e ele esperou os 21 dias para obter uma resposta do Senhor, não desistiu, e o anjo que lhe apareceu, ele disse, desde o primeiro dia ele estava sendo ouvido pelo Senhor. Desde o primeiro dia, o Senhor recebeu a sua oração. Só que quando ele foi enviar a resposta a Daniel, houve uma guerra no mundo espiritual contra o principado, o demônio que atuava naquela região, naquela cidade. Então você vai ver que se Daniel não perseverasse, ele talvez não conseguiria a resposta de Deus e ele talvez até acharia que Deus não estava ouvindo ele. E isso é muito sério da gente colocar, né, aqui nessa questão, nesse versículo também. A gente precisa perseverar, a gente precisa insistir, porque o Senhor, ele ouve as orações do justo. Só que também existem batalhas espirituais. Amém? Últimos versículos para terminar, só dando uma pincelada, versículo 34 a 36. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Para você ter essa estratégia aqui de novo, o salmista ele vai revelar a estratégia de louvar. Você pode perceber que se você não conhece quem é o seu Deus, você não consegue ter essa atitude, tomar essa atitude no dia da angústia. O povo de Israel, no deserto, eles, mesmo vendo tantos milagres na frente deles, você vai ver que eles começavam a murmurar de novo e de novo, mesmo o Senhor mostrando o seu poder e a sua glória. Se você não conhece o caráter do seu Deus e se você não busca conhecê-lo, tem uma passagem, né, que diz, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele se revelará a nós. Então, você precisa ter essa base no teu coração, a palavra de Deus no teu coração, porque a palavra do Senhor vai mostrar e revelar o caráter de quem é Deus. Esses dias, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, o Senhor ele me fez uma pergunta. E ele me perguntou através de um versículo da Bíblia, quem eu sou para você? E essa pergunta, eu pedi uma palavra ao Senhor e caiu nesse versículo, e essa pergunta ela mexeu comigo. Porque muitas vezes a gente tem crenças dentro do nosso coração, a gente tem crenças assim que a gente muitas vezes nem queria ter, que limitam a nossa visão de quem é Deus. Muitas vezes porque tem palavras duras e mensagens duras na palavra de Deus, a gente acha que Deus é um homem rígido, mau, só que não é assim. O Senhor é justo, o Senhor não é mau, o Senhor é bom, só que muitas vezes o Senhor nos trata como filhos, e como Pai, Ele tem direito, autoridade, como resgatador da nossa alma, da nossa vida, como Deus, como Senhor. Ele tem autoridade sobre nós, mas Ele também quer intimidade conosco. E Ele me instigou, o Senhor, Ele quis me fazer essa pergunta para que eu olhasse para dentro de mim mesma e eu avaliasse os meus sentimentos e pensamentos, as minhas crenças. Quem você acredita que eu sou? Quem eu sou para você? E essa passagem que o Senhor me fez essa pergunta, ela se encontra em Marcos 8, 29. E aquilo mexeu comigo, porque realmente nós precisamos saber quem é o Senhor para que nós venhamos a confiar nele, para que nós venhamos descansar nele e para que nós venhamos a querer ter um relacionamento melhor com ele, para nós querermos cada dia mais a sua presença. Nós realmente sabemos quem é o nosso Deus? Nós realmente queremos mais da sua presença e da sua palavra? Satanás ele tenta nos distrair constantemente do que realmente é importante para nós aqui nessa terra. Não é dinheiro, não é trabalho e não são as coisas materiais que nós ganhamos, não é o alimento, mas são os relacionamentos que temos com Deus e com as pessoas. Eu gosto muito de citar, para lembrar a gente disso,
o Senhor Jesus ele vai dizer, quando ele foi interrogado pelos mestres da lei e fariseus, Senhor, qual é o maior mandamento? Então o Senhor Jesus vai dizer, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai ver que o mais importante, os mandamentos, os maiores mandamentos, são o relacionamento que temos com Deus e o relacionamento que temos com as pessoas. E você vai ver que a lei toda, ela gira em torno disso. Então, se quisermos nos mantermos firmes na fé, se quisermos realmente viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida, e atravessar os desertos que nós temos que atravessar, que são os propósitos de Deus para nós, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Porque vai dizer nessa passagem lá em cima, no comecinho dessa passagem, nos versículos, acho que uns 3 versículos antes, onde Pedro ele vai responder, né? O Senhor é o Messias. Antes de Jesus fazer essa pergunta, vai dizer que ele estava no caminho com os seus discípulos. E no caminho ele fez essa pergunta. Você vai ver que no caminho para algum lugar, o que Deus quer dizer? Que é no caminho que ele quer que nós venhamos a conhecer ele. Que caminho? No caminho da promessa, nos caminhos que são difíceis, que são árduos, é aí que nós somos dependentes do Senhor. É aí que o Senhor quer se revelar para nós cada dia mais. É aí que temos que nos apegar a Ele. Meus amados irmãos, meus amigos, até aqui me deu o Senhor. Obrigado por chegar até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.